Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e vamos dar uma olhada no que está acontecendo nos nossos mercados no dia de hoje. O índice então fechou aqui abaixo dessa linha de tendência de baixa, mas a gente precisa ter um espaço aqui um pouco maior para ele respirar, tá? Então isso daqui não significa que a gente vai entrar em tendência de baixa no momento, até porque mesmo com essa linha traçada nesse nível aqui, nós temos que ajustar um pouquinho para poder pegar esse topo. Temos a possibilidade de fazer isso, tá? Não temos que fazer isso. E se isso acontecer, a gente pode, inclusive, pegar essa linha aqui e descer ela para encontrar os topos que estão ali em sequência. E isso faria com que o índice ainda pudesse caminhar aqui dentro dessa área. É roubar um pouquinho? É roubar um pouquinho, mas como a gente sabe que a análise ela não é exata, a gente tem essa possibilidade, tá bom? Então, com um pequeno ajuste, a gente ainda está dentro da possível área de compra de fundo para tentar pegar uma alta ali para frente. Só que essa não é, obviamente, a melhor compra, né? A gente precisaria ver o gráfico, fazer o nosso pivôzinho de alta dentro de um gráfico menor, como um 4 horas, como um 2 horas, pelo menos, para a gente pensar em comprar qualquer coisa relacionada ao índice. O nosso dólar, então, finalmente rompe a linha de tendência de alta, a linha de tendência de baixa, que já está traçada aqui, né, há alguns dias, na verdade, e estamos indo testar a média de 26. Então a gente tem no nosso dólar uma zona de resistência acontecendo aqui, sendo ela a mais importante, obviamente essa anterior aqui, e aqui um pouquinho para cima, mas alguns pontos aqui onde o preço pode travar, tá? E a gente precisa ver o que vai acontecer aí, porque isso daqui pode ser o pullback que já vai levar o preço lá nos 4,80 em definitivo, mas o mais saudável de fato seria o movimento um pouco mais para cima. Bom, a dominância do Bitcoin então seguiu caindo nesses últimos dias, e aí ela está aqui meio indefinida, né, dizendo que nos últimos dias as alts começaram a receber mais dinheiro saindo do Bitcoin, e a gente consegue ver isso em alguns gráficos e em algumas moedas. Se você ainda não tiver deixado seu like até aqui, deixa para eu saber que você está gostando, porque isso para mim é muito importante. E se você tiver alguma sugestão, algum tipo de vídeo que você queira ver, é só você deixar aqui nos comentários para eu fazer para você. A corretora que eu uso, inclusive, é a Binance. Para mim está sendo uma ótima corretora para quem quer operar cripto. Então, se você quiser abrir a sua conta, tem o segundo link aí na descrição, tá? O Bitcoin, então, fez aqui um pequeno padrão de reversão, e isso pode mostrar para muitas pessoas que há continuação de queda. De fato, olhando só pelos candles, a gente precisaria olhar isso daqui como uma queda. Inclusive, se a gente pegar aqui como padrão que o Bitcoin tem feito, quando ele faz esse movimento de alta com rompimento de pivô, ele normalmente faz um padrão de reversão e o preço volta a cair. E aí a gente viu isso acontecendo aqui, nos time frames menores, obviamente, isso veio acontecendo também, e agora ele rompeu aqui, né, nesse nível, e está largando um padrão de reversão aqui dos últimos 2 dias, e o dia de hoje fechou caindo mais ainda, o que pode estar deixando muita gente com desespero, mas a gente precisa dar uma olhada no volume e entender o que o volume está fazendo. Enquanto os preços estão fazendo, né, eles estão aqui fazendo topos e fundos descendentes nessa zona aqui, isso daqui pode simplesmente ser uma bandeira, e essa bandeira teria que jogar os preços mais para baixo, lá no 20 mil, é logo ali. Isso é o que a gente pode ver como a informação mais básica em relação ao movimento do preço. Quando a gente olha o volume caindo desde esse dia aqui, a gente entende que isso daqui é uma correção, sim, que essa correção é baixista, sim, porque o mercado ainda está fazendo todo esse movimento aqui, né, todo esse retângulo, a gente já está preso dentro dele, então isso é uma correção baixista, só que esse candle, ele na verdade, pela forma como eu leio, ele ainda não é o candle que está resumindo a tendência de baixa do gráfico diário, por uma razão muito simples, o volume ainda está caindo. E se ele estivesse resumindo a tendência de alta, o volume desse candle aqui, ou desse candle, provavelmente seria maior,
fazendo com que os preços caíssem e a gente tivesse aqui um pico de volume aqui, né, um pouco maior, ou nesse ou no dia anterior, só que nada disso aconteceu. Então isso daqui ainda é uma consolidação dentro desse período, tá? Então precisa ficar atento quanto a isso. A gente está na mesma situação complicada, né? Não dá para ficar vendendo aqui embaixo porque é vender no fundo, mas está ruim de comprar. Então, como eu sempre tenho dito para vocês, a gente precisa de uma confirmação de alta. E só para ficar claro, essa zona que está acontecendo aqui, se a gente descer um pouco o time frame para poder ter um pouco mais de informação sobre o que está acontecendo, a gente consegue fazer uns traçados como o nosso canal tocando nesses fundos aqui, certo? E a gente percebe que no momento, pela minha forma de analisar canais e trabalhar com canais, Bitcoin nas últimas horas entrou na nossa zona de compra. E essa zona de compra pode fazer com que os preços voltem na retração aqui, na linha de retorno, ou finalmente romper topo para voltar à tendência de alta. Então vamos explicar isso. E se você estava ligado na última live que eu fiz aqui, eu falei que a gente já tinha sinal de alta em algumas moedas e uma delas inclusive era o Ethereum, que hoje está caindo mais do que o Bitcoin, mas ele só está caindo mais do que o Bitcoin porque ele também subiu bem mais do que o Bitcoin, tá? Então nos últimos dias, Ethereum subiu até 33%, enquanto o Bitcoin saiu dali para 27%, 28%. Então a alta do Ethereum ela foi maior. Não é de se espantar isso. E olha o candle de hoje, ainda faltam 3 horas, mas no momento a gente não tem volume muito forte para poder jogar o preço para baixo. Então a gente pode perceber que a gente já teve essa linha de tendência aqui violada, né? O preço está voltando aqui, então a gente precisa aguardar para poder ver o que está acontecendo, e descendo um pouquinho mais os time frames, a gente vai ter também o rompimento, que é óbvio já, dessa linha de tendência que estava acontecendo aqui, e agora o preço está fazendo exatamente aquele desenho que eu venho mostrando para vocês há tanto tempo, só que ele está fazendo isso no fundo do canal de longo prazo de alta, que pode dar uma expectativa muito boa para a gente. Então, a gente fez esse movimento aqui e veio testar o topo desse canal. Agora, o esperado é que, de fato, o preço venha cair nessa zona para testar isso aqui de novo, tentar cair, falhar e romper. E, finalmente, a gente tem uma tendência de alta. Ou ele vem aqui de novo, bate e rompe. Aí um monte de gente entra comprando aqui, que não é um bom lugar para comprar. E aí o preço vem, volta e talvez venha testar aqui essa linha rompida para voltar a subir, tá? Então no Ethereum a gente até tem um cenário de alta melhor do que o do Bitcoin, por exemplo, só que como todas elas, como eu tenho falado, nós ainda estamos em tendência de baixa no gráfico diário, ok? Só para poder dar uma olhada em algumas outras. BNB, então o BNB está mais fraca, bateu aqui no topo do canal e está caindo, então a gente pode esperar um pouco mais de queda para BNB para os próximos dias também, porém, de forma geral, o volume e foi pouco de queda como nos outros dias, o que pode significar que esse movimento de baixa é falso e que a gente venha a romper essa linha aqui, tá? Essa resistência aqui, para tentar voltar à tomada de alta. Lembrando que basicamente todas essas moedas, basicamente não, acho que todas essas moedas vão seguir o movimento do Bitcoin. Se o Bitcoin cair, não tem análise diferente que eu possa fazer aqui que mude isso. Ele vai cair e vai levar as outras altas. E aí, isso vai acontecer com todas. Cake, então, estamos em 12 dólares, só que Cake já rompeu e já está retestando por aqui. Então a alta do Bitcoin, né, olhando pela Cake, a gente já teria uma primeira entrada no rompimento da máxima do dia de hoje, se fosse rompido, tá? Então, para isso aí, o Bitcoin precisa decidir um pouquinho o que vai fazer. Olhando a ADA já rompeu também e está fazendo o mesmo reteste que a Cake. Para longo prazo, você tem a oportunidade de comprar a ADA a 1,35 no momento, e eu acho bastante válido, tanto que eu cheguei a comprar elas por aqui, e nesses dias eu comprei mais um pouquinho por aqui, assim, acho que até um pouquinho mais caro, mais ou menos por aqui. E Sol a 33,70 nós tocamos
ficamos na linha de tendência de alta e estamos tentando cair, como ela já vem esticada, a possibilidade maior é que ela venha cair mais um pouco antes de tentar subir e novamente Bitcoin vai dizer pra gente o que o mercado vai fazer. Eu espero muito que você tenha gostado, que esse conteúdo esteja te ajudando. Para você aprender mais, no primeiro link daqui da descrição você vai receber as informações de quando eu lançar o curso, a mentoria, a sala ao vivo, mas se você não quiser pagar, não tem problema, você pode aproveitar todo o conteúdo gratuito aqui do canal, inclusive assistir a playlist de análise técnica gratuita que vai te dar uma luz muito boa e descomplicada sobre como funciona a análise técnica. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo, valeu!